meus amores, tudo bem? Bom, eu sou a professora Margola, esta é mais uma aula de ciências para o sexto ano, esta é a aula 2 do módulo 10, em que nós falamos sobre repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, entre outros R's. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre este módulo abordando os 5 R's, né, os principais, comentamos inclusive que há outros R's, mas a gente falou dos 5 e conceituamos a questão da sustentabilidade. E agora a gente fala um pouco sobre os benefícios e sobre coleta seletiva também. Então, abordando a questão dos benefícios. Então, os benefícios do processo de reciclagem consistem, então, os principais. Existem outros benefícios, mas reduz a poluição, diminui o volume de resíduos sólidos, o que é muito importante, principalmente para garantir a vida útil dos aterros sanitários, que nós já comentamos no módulo anterior. Diminui o consumo de energia e como isso é importante também, esse processo da economia de energia e também a economia de água. Além da diminuição do consumo de energia, também economiza água. Porque à medida que a gente produz produtos, há consumo de água também. Então, à medida que a gente há uma economia aqui de matéria-prima não renovável, né? Então a gente reduz a utilização dessa matéria-prima não renovável, a gente passa a fazer uma reutilização, um processo de reciclagem, há também, além da economia de energia, uma economia de água. Então isso também é importante. Gera empregos, reduz o uso de matéria-prima não renovável. Aqui a gente pode comentar, por exemplo, o petróleo, que é uma matéria-prima utilizada para o plástico, por exemplo, né? E o petróleo, ele não se renova, então é uma matéria-prima que precisa também ter uma preservação. E o que pode ser reciclado? Bom, não é qualquer coisa que pode ser reciclada, né? Isso é importante de se falar. A maioria das coisas hoje que existem em nosso meio, elas podem ser recicladas, mas não é qualquer coisa também. E aí é importante estar atento, boa parte hoje dos produtos que podem ser reciclados, boa parte deles, existe a presença deste símbolo aqui. Esse símbolo, ele me diz justamente que este material, ele pode voltar, ele participa de um ciclo, né? Então ele pode ser reciclado. A presença desse símbolo é importante observar. Aí você pode dizer assim, professora, mas tem um material aqui que eu encontrei que não tem esse símbolo. Será que ele pode ser reciclado? Às vezes sim, né? Não quer dizer que porque o material não tem a presença desse símbolo, ele não possa ser reciclado. Aí precisa, claro, observar a origem do material, o fabricante, tudo, mas em geral boa parte hoje dos materiais eles podem ser reciclados. Em geral plásticos, vidros, metais, o alumínio é muito utilizado nesse processo de reciclagem, papel, né? Então hoje nós temos uma quantidade muito grande de materiais que podem sim ser destinados para o processo de reciclagem. Lembrando que esse processo de reciclagem consiste justamente em pegar um material e transformar esse material em matéria-prima novamente, para que ele possa dar origem a novos produtos. Lembra que a gente comentou, fazendo uma diferença entre reciclagem e entre o processo de reciclar e de reutilizar? Então esse processo de reciclagem, enquanto o reutilizar, eu pego, por exemplo, a gente comentou sobre o pote de sorvete, em que eu terminava de consumir o sorvete e aí eu dava uma nova funcionalidade para colocar o feijão. Lembram desse exemplo que nós comentamos na aula anterior? Então eu dava uma nova funcionalidade, né? Eu modificava. Então eu estava reutilizando. Mas no processo de reciclagem, eu posso pegar aquele mesmo pote de sorvete e transformá-lo de novo em matéria-prima, que é de plástico, né? Então eu posso transformá-lo novamente em matéria-prima. E essa matéria-prima, ela dá origem a novos materiais, a novos produtos. E aí eu trouxe aqui um exemplo
bem interessante para a gente observar. Esse aqui é uma camiseta. Essa camiseta é uma camiseta que é minha. E ela é feita de garrafa PET. Ó, tá vendo que tem aqui camiseta feita de PET. 50%, inclusive tem aqui na etiqueta dela, que é uma etiqueta que é no próprio material da camiseta, né, no próprio tecido. E aqui coloca, né, que 50% desse material é feito de poliéster reciclado do PET, da garrafa PET. E os outros 50% do material é de algodão. Então, a camiseta ecológica. Então, o que aconteceu? Garrafas PETs foram utilizadas, foram transformadas em matéria-prima, e essa matéria-prima foi utilizada para gerar poliéster, né? É plástico, lembra que a garrafa PET é plástico? Foi gerado poliéster, e esse poliéster deu origem a uma camiseta. Olha que legal, né? Então se transforma em um material totalmente diferente. Então a gente tem outras possibilidades que podem acontecer, utilizam inclusive já para fazer também papéis bem específicos, né? Especiais. Então há outras funcionalidades, dá origem a abajur, a vassouras, a diversos outros produtos. Então é interessante esses novos olhares que a reciclagem acaba dando para um material, né? Então é importante esse processo, mas para que possa haver esse processo de reciclagem é necessário não só a reciclagem, mas até mesmo aquele processo de reutilizar, né? Da reutilização. Para que possa acontecer isso, é necessário que haja uma coleta seletiva. Ou seja, é necessário que haja uma seletividade entre os materiais. O que é seletividade? Ou seja, selecionar. E sou eu, é você, somos nós, os responsáveis por fazer essa primeira seleção. Às vezes a gente pega da nossa casa e sai juntando os resíduos sólidos, colocando tudo junto, né? Todo o material na mesma sacola, no mesmo recipiente, e depois que o pessoal da coleta que se vire para separar. E não é bem assim, a gente também pode contribuir, por que não? Já pensou a quantidade de material que eles têm para poder fazer seleção ainda? Por que eu também não posso contribuir com o meu pouquinho lá em casa? Então eu posso fazer essa primeira parte. Facilita já o trabalho. O que a gente pode fazer? Em alguns lugares já há uma coleta bem seletiva, bem organizada, que é feita a partir, já inicia nas casas, mas o processo da coleta também, dos carros quando eles estão passando na rua, já é diferenciado também. Mas para isso existem recipientes bem organizados e identificados para poder fazer essa coleta, que vocês já devem ter visto, já devem ter visualizado. Aqui nós temos os básicos, existem mais de 4 recipientes básicos, claro, existem outros para fazer ou coletas de outros materiais, mas existem 4 recipientes de cores básicas para coletar os 4 materiais mais utilizados nesse processo de reciclagem. E eles são separados por cores. Existem aqueles são caixotes, são caixinhas, né, de plástico em geral, que são separados na cor vermelha para poder fazer somente a coleta de plásticos. Outros recipientes na cor azul, eles fazem apenas a coleta de papéis. Tem os recipientes na cor amarela, que vai fazer apenas a coleta de metais. E os recipientes na cor verde, onde você vai depositar apenas o que é de vidro. Geralmente você visualiza muito isso no shopping, nas escolas, às vezes na rua também você consegue visualizar em algumas localidades no centro da cidade, mas em geral as pessoas não respeitam também essa questão das cores. Aí tem, às vezes alguém pode até dizer assim, mas eu não sabia das cores, mas tem um nome lá também estampado assim, né, no recipiente, o nome de qual é o resíduo sólido que é para ser colocado lá dentro. Mas enfim,
Em geral, as pessoas elas tendem só a colocar o que ela entende como lixo, que não serve para ela, e a jogar tudo junto no mesmo recipiente. Mas o ideal seria que houvesse uma separação desse material. E aí ele é organizado justamente por cores para que houvesse essa separação desses materiais específicos. E aí, claro, no momento da coleta, facilitaria depois para que houvesse um destino mais adequado para algumas cooperativas que vão fazer depois uma destinação mais adequada para esses produtos. Uma seleção e depois vão fazer reaproveitamento, vão utilizar no processo de reciclagem desses materiais. Existem cooperativas aqui na cidade, inclusive, que trabalham só com esse processo de reciclagem. E aí eles fazem, claro, esse processo de seleção desses materiais. É importante também que nesse processo da coleta seletiva, o ideal seria que esses materiais destinados, então, são selecionados, e o ideal é que quando eles fossem destinados para esses recipientes da coleta, eles estivessem limpos também. Veja, se você coloca um pratinho de plástico, por exemplo, com resíduo orgânico, né, com comida, aquela comida ela vai entrar em um processo de decomposição, vai gerar mau cheiro, então tem todo um processo ali. Não é interessante, então matéria orgânica, plástico, então a ideia é que seja separado por completo, que fosse higienizado. Claro, isso não é possível em todo lugar, dependendo do lugar que você esteja, então pelo menos você retire aquele resíduo orgânico, coloque no recipiente que é destinado só para matéria orgânica e aí coloque o que é de plástico no recipiente que é só para material de plástico, certo? Então esse processo da coleta seletiva ela é importante para que o processo da reciclagem ela possa acontecer com eficiência, né? Possa acontecer de uma forma eficaz. Então, é importante também estar atento a isso, para que a gente possa contribuir neste processo. Esses materiais todos, eles se decompõem? Claro, mas a gente tem que pensar que demoram anos. O vidro, por exemplo, tem tempo indeterminado de decomposição. Não se sabe nem um tempo, passam milhares de anos no ambiente, poluindo o ambiente, e ele pode ser reciclado. Então a gente precisa estar atento a esses processos também, de como contribuir com o meio ambiente. A gente tem que pensar que nós vivemos nele e que existem outras pessoas que depois vão vir também. Podem ser os nossos filhos, nossos netos, amigos, filhos dos amigos, primos, enfim, que também vão vir para este mundo para poder aproveitar um pouco, né? E conhecer como ele é, pelo menos da forma que nós conhecemos hoje. E a gente precisa contribuir de alguma forma para preservar este meio ambiente. A atividade ela já está na Agenda Edu, espero que tenha sido de alguma forma esclarecedora a aula de hoje e até a próxima.